de Jesus Cristo. Boa noite a todos. É com muita alegria no coração que nós estamos aqui reunidos, em nome de Jesus, nessa casa de bênção do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo. E já sentindo toda essa vibração da casa, porque quando aqui chegamos e já começamos a colocar os nossos pensamentos nessa vibração, ouvindo a música, ouvindo a leitura, uma paz vai invadindo o nosso coração. E a gente vai se sentindo muito bem, esquecendo um pouco tudo que está acontecendo lá fora, dedicando um pouquinho desse tempo para nós. É um presente de Deus conosco. Então, para aproveitarmos melhor essas horas, vamos fazer o seguinte: vamos deixar o nosso celular no silencioso, para que a gente possa aproveitar o estudo com toda a nossa dedicação, com toda a nossa boa vontade para ouvir. Nós faremos uma leitura, depois teremos a prece e nós vamos depois passar para a palestrante, nossa querida Elisângela. A Marcinha vai fazer a leitura. Uma boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus possa envolver os corações de todos os presentes. Do livro Pão Nosso, psicografado pelo nosso amado Chico Xavier, a página intitulada Elogios. Mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Dirija-se a Jesus à multidão, com o enorme poder do seu amor, conquistando geral atenção. Mal terminar as observações amorosas e sábias, eis que uma senhora se levanta no seio da turba e, magnetizada pela sua expressão de espiritualidade sublime, reporta-se em alta voz as bem-aventuranças que deviam caber a Maria por haver contribuído na vinda do Salvador à face da terra. Mas, prestamente na perfeita compreensão das consequências infelizes que poderiam advir da atitude impensada, responde o Mestre que, antes de tudo, serão bem-aventurados os que ouvem a revelação de Deus e lhe praticam os ensinos, observando-lhes os princípios. A passagem constitui esclarecimento vivo para quem não se lhe amorteça entre os discípulos sinceros a campanha contra o elogio pessoal, veneno das obras mais santas a sufocar-lhes os propósitos e esperanças. Se admiras algum companheiro que se categoriza a teus olhos por trabalhador fiel do bem, não o perturbes com palavras. Das quais o mundo tem abusado muitas vezes, construindo frases superficiais no perigoso festim da lisonja. Ajuda-o com boa vontade e entendimento na execução do ministério que lhe compete. Se te esqueceres de que, acima de todas as bem-aventuranças, brilham os divinos dons daqueles que ouvem a palavra do Senhor, colocando-a em prática. Graças a Deus. E agora, vamos deixar que a imagem de Jesus, que está em nossa mente, permaneça agora envolvendo todos nós. Nessa união de sentimentos, podemos agora agradecer a Deus por esta oportunidade de estudo. Agradecemos aos amigos espirituais que nos ajudam nessas tarefas, trazendo para nós um pouco mais de entendimento da boa nova de Jesus. Que a nossa querida palestrante Elisângela
seja envolvida nessa vibração. E nós, todos juntos, nessa corrente do esclarecimento, agradecemos por estarmos aqui hoje. Que a noite seja de muita bênção para todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Com o tema Bem-aventurados os puros de coração. Boa noite a todos. Jesus disse que onde estivesse um ou mais reunidos em seu nome, ele aí estaria. E nós hoje estamos aqui reunidos em nome dele, então com certeza ele está entre nós. E vamos conversar também sobre ele, porque vamos falar de bem-aventuranças, do Sermão do Monte, do que foi e do que é o Sermão do Monte, porque o Sermão do Monte tem que estar sendo vivido por nós a cada instante. Joana de Ângeles diz, no livro Jesus e Atualidade, que nós precisamos urgentemente de Jesus descrucificado, né, como um grande terapeuta nas nossas vidas. Então, todas as vezes que mentalizarmos Jesus, vamos mentalizá-lo sem estar na cruz. Ele não está mais crucificado, ele está entre nós. E falar de bem-aventurados os puros do coração, falar do Sermão do Monte, o que representa, né? Porque o Sermão do Monte, ele aconteceu na Galileia, no crepúsculo, né, fim de tarde. Jesus se reuniu com os discípulos e com a multidão que gostava e se sentia em paz. As pessoas sofredoras, que buscavam, que estavam doentes, aquelas que queriam ouvir uma palavra de consolo, e ele se reunia com essas pessoas para poder dar aquela palavra de consolo. E nesse Sermão do Monte, né, ele subiu ao monte e para se reunir e veio falar das bem-aventuranças. Na parte psicológica, a gente estuda que essa expressão subiu ao monte, ela tem que ser interpretada como uma questão de elevação, de sintonia, da nossa sintonia com Deus. Né? Não é hoje em dia você vai e sobe ao monte para poder fazer alguma coisa. É interior. É subir e se elevar, fazer essa elevação nossa com Deus. Então, Jesus subiu ao monte e veio falar: bem-aventurados os aflitos, né? Bem-aventurados os mansos, os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, porque o Sermão da Montanha, ele é um verdadeiro código de ética, de moral. É o caminho, é um roteiro para a felicidade. Ele apresentou para nós um roteiro para a felicidade. Mas como que nós vamos caminhar nesse trajeto, né, que ele veio nos falar? Porque o que significa bem-aventurado? Bem-aventurado é a pessoa feliz, merecedora. Então, merecedor é que conquista algo, que consegue ultrapassar barreiras do próprio eu, né? E consegue encontrar esse caminho e se sente feliz. Então, feliz será aquele que tiver puro coração. Feliz será aquele que sabe sofrer. Porque Jesus, quando falava de bem-aventurados os aflitos, ele não se referia a qualquer aflito. Ele se referia àquele aflito com resignação, aquele aflito que sabia porque estava sofrendo e buscava na dor a sua transformação. Então, essa bem-aventurança, esse bem-aventurado, é uma pessoa que consegue perceber na mensagem do Cristo aquela importância da transformação, porque é uma mudança de comportamento. É você tirar a roupagem do homem velho e vestir essa roupagem nova, que é o quê? De uma transformação moral e não superficial. O Gandhi falou para nós que se toda a literatura espiritual da humanidade desaparecesse e só salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Por quê? Porque as leis humanas, elas mudam.
Elas se transformam, elas são superficiais. E o Sermão da Montanha não é superficial. Ele é profundo, porque ele internaliza. Jesus, quando falou, o reino do meu Pai não é deste mundo, e bem-aventurados os aflitos, porque conhecerão o reino de Deus, né? O que ele quis dizer com isso? Que o reino não é uma coisa material, não é uma coisa física. O reino está dentro de nós. Então, quando a gente passa a se conhecer, naquele conhece a ti mesmo, da pergunta 919A, do Livro dos Espíritos, né, que Santo Agostinho fala, do roteiro do conhece-te a ti mesmo. Então, quando ele fala sobre bem-aventurados, né, que ali nada estaria perdido, ele vem falar isso, porque se você consegue compreender e consegue identificar no Sermão do Monte esse caminho e esse roteiro da felicidade, você vai estar sempre nesse caminho, na busca da evolução. Você não vai se perder, né? Então, as leis materiais, elas acabam, porque é questão de costume, do momento, de uma época, as coisas mudam, os homens vão evoluindo, né? A lei de progresso é a lei de Deus e as coisas vão evoluindo. Antigamente existia o Código de Hammurabi, né? A lei de Talião. Hoje as leis são outras. Então, essa lei de Deus, ela é permanente e vem através do Sermão do Monte. E aí a gente percebe que Jesus falou, bem-aventurados os puros de coração. Nós já vimos o que é bem-aventurado, que é a pessoa feliz, a pessoa merecedora, que conquista, né? Conquista o quê? O reino dos céus dentro de si mesma. Consegue identificar nessa palavra do Cristo a transformação interior, porque esse é o roteiro. É anterior. Aí agora a gente vai falar, bem-aventurados puros de coração. O que significa puro, né? Puro é a ausência de sentimentos inferiores, como a cobiça, a luxúria, a maldade, o ódio, o ressentimento, a ambição, o orgulho, a vaidade, o egoísmo e etc. Né? São vários sentimentos que ainda nos tira essa pureza, né? Porque a gente percebe lá na escala do Livro dos Espíritos, não vai falar de escala de espírito puro, a gente vê o quanto a gente ainda está distante de ser espírito puro. Então, essa pureza seria essa ausência desses sentimentos inferiores. Por isso que Jesus fala que o roteiro da felicidade são as bem-aventuranças. Porque se você consegue ter puro o coração, você já passou por um processo de evolução e saiu desses sentimentos aí, que trazem o quê? Sofrimento, que causam dor. Que nós ainda aqui no planeta de provas e expiações, nós ainda estamos trilhando. Né? Então, por isso que é uma transformação, às vezes lenta, mas necessária. Né? Porque devemos estar sempre progredindo. Como eu falei anteriormente, a lei de progresso é a lei de Deus. Podemos, às vezes, estacionar, mas não queremos voltar para trás. Né? Então, essa é a importância de estar sempre transformando esses sentimentos. E no Evangelho fala que a pureza do coração ela é inseparável da simplicidade e da humildade. Porque a humildade ela vai excluir o quê? O egoísmo e o orgulho. Que lá na pergunta 785 do Livro dos Espíritos, fala que são as duas chagas que obstam o progresso da humanidade. O orgulho e o egoísmo. Por que simplicidade? Porque às vezes a gente pensa assim que pessoa simples e pessoa humilde é sinal de pobreza, quando na verdade não é, porque Jesus está falando aqui para espírito e não para uma classe. Não é a classe pobre nem a classe rica, né? Porque a gente sabe que isso é o que é uma questão material. Ele está se referindo à humildade, à pessoa que consegue viver com a máxima que ele nos ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Porque você só ama o próximo e só se ama se você deixa de ter esses dois sentimentos.
Porque se os espíritos falaram que são chagas, é porque não são bons, porque atrapalham, né? Então você tem que transformar. E essa humildade é o que a gente vem conquistando, a simplicidade e a humildade, para ter essa pureza, chegar a esse estado de pureza do coração. No livro Psicologia do Evangelho, da Adenauer Novaes, ele diz o seguinte, que purificação é uma limpeza. É como se a gente estivesse fazendo uma limpeza na nossa casa. A gente quer que ela fique cheirosa e fique bonita. E vai dar trabalho, porque ninguém faz limpeza sem suar. Alguém aqui consegue fazer uma limpeza pesada em casa sem suar? Não tem como. Assim também conosco, com os nossos sentimentos. Nós vamos ter que suar e vamos ter que progredir em relação a isso. Então ele diz que essa retirada da impureza, daquilo que impede essa manifestação do espírito. Tornar puro o coração é retirar o fardo das culpas, né? Porque você passa a sentir mesmo Deus. Porque quando ele fala de puro coração, ele fala de ver Deus. E esse ver não está limitado ao nosso órgão, né? O olhar. Não está limitado. É o quê? É sentir. É ter certeza de que ele está perto de nós, né? Então ele fala que tirar as culpas para poder ter essa percepção do amor, né? Percepção do amor, que é uma força nutridora da vida. E nós, quando estudamos essa parte de pureza, a gente vê que Jesus se refere às crianças, né? Por que ele se referia às crianças? Deixai vir a mim as criancinhas. Ele está explicando que essa simplicidade que tem uma criança é um exemplo. Não é que a gente vai ser igual criança, é assemelhado a isso. Então, por exemplo, a criança, ela briga, daqui a pouco ela está de bem. Ela não guarda a culpa, a raiva, né? A criança, ela não tem é preconceituosa, né? Ela brinca com todos. Ela não tem esse julgamento, preconceito, ela tem capacidade de aceitar o novo. Então, são desses sentimentos infantis, né? Sem essa máscara que a gente tem social, essa máscara de preconceito, né? Que vai, às vezes, no nosso crescer, se tornando adulto, é que a gente passa a ter esse tipo de sentimento. Quando ele se refere de pureza e de simplicidade, ele se refere a esse sentimento infantil da criança, sem preconceito, né? E sem essa questão toda de julgamentos, né? Porque para ter puro coração, como eu disse, a gente precisa amar o próximo. E como que a gente vai amar ao próximo julgando, condenando, tendo preconceito? Então, nós não estamos amando. Então, ela fala, o mesmo autor, no livro Psicologia do Evangelho, ele fala que a inocência da criança é um estado psíquico de total confiança no futuro. Você não vê criança pensando desesperada no futuro, né? As crianças, elas vão vivendo, elas querem brincar, elas querem ver televisão, elas querem jogar videogame, mas elas não ficam desesperadas, aflitas, né? Então, isso que ele fala, confiança, ausência desse medo, que muitas vezes instala na nossa vida, esse medo de crescer, de mudar, de sair da zona de conforto. Porque, como eu falei, para fazer uma pureza, para ter uma limpeza, nós precisamos sair da zona de conforto. Ninguém consegue mudar sentado e fazendo a mesma coisa, com os mesmos hábitos. Nós precisamos mudar. E essa percepção de mudança é cansativa, né? É um caminhar. Tem uma charque do Garfield, que eu gosto muito, que ele fala que ele pensa até em fazer caminhada, mas quando ele pensa que tem que ser a pé, ele desiste. Então, é mais ou menos assim que às vezes a gente se sente. Eu sei que eu tenho um defeitozinho, mas eu tenho que fazer tanto esforço, melhor ficar quietinha, não quero mais mexer nisso, né? Deixa quieto, é mais ou menos assim. Então, ele fala
que Jesus disse que para conquistarmos a felicidade, porque como eu falei, o roteiro da felicidade é a bem-aventurança, devemos nos assemelhar a ela, que é a criança, né? Então, são esses sentimentos de criança, de sem medo, sem preconceito, de saber que precisa mudar. A doutrina espírita, como doutrina consoladora, nos ajuda muito nisso, porque ela vem nos falar que nós não temos só essa vida, nós tivemos uma outra, estamos vivendo essa, e eu quero construir algo melhor para a minha próxima, né? Porque se a gente sabe, estuda, que o planeta está passando por uma transformação, se eu não progredir, para cá eu não venho mais. Então, tudo que eu conquistei de tecnologia, da parte de civilização, de progresso científico, no outro planeta que eu não vou para o maior, né? Já que eu não consegui evoluir, não é lá para cima que eu vou, não. Eu vou para um outro planeta que está em construção. E planeta em construção significa voltar à Idade Média, gente. Não tem televisão, não tem geladeira, não tem internet. E se hoje em dia você parar para pensar, nossa, pegar um ferro e passar soprando, né, como antigamente. Hoje em dia não é bem melhor? Lá você liga, a vapor, faz fumacinha, né? Então é isso que a gente tem que pensar. E aí nós vimos bem-aventurados, vimos puro, e vamos falar agora de coração. Por que que Jesus usou o coração? Que nós sabemos que não que o coração representa a parte emocional, né? A gente fala que o cérebro é a razão e o coração é a emoção. Apesar de que há pesquisas científicas modernas dizendo que há um pequeno cérebro no coração. Mas isso daí a gente deixa para os cientistas, senão a gente não acaba a discussão aqui, né? Na Bíblia é mencionado 300 vezes essa palavra coração, porque ela representa essa parte espiritual, né? Essa parte emocional nossa. Então, ele sempre que fala de coração, ele está se referindo a essa parte nossa emocional, essa parte espiritual que a gente precisa desenvolver. E aí, ouvindo uma palestra da Iris Inotti, ela é psicóloga lá na Mansão do Caminho. Ela tem uma palestra sobre a jornada heróica da alma. E eu trouxe porque eu achei super interessante a colocação que ela faz com a história do Pinóquio. Porque nós só lembramos do coitado do Pinóquio quando se refere a mentiras. E a gente lembra que o nariz dele crescia, e crescia muito. Só que ela trouxe uma outra visão muito interessante que vai nos ajudar a entender essa pureza de coração, essa emoção, e que a gente vai trabalhar aqui, né? O Pinóquio, relembrando só um pouquinho a história, ele foi criado por Gepeto, ele era um boneco de madeira, e o Gepeto, um senhor muito caridoso, muito bondoso, e ele ora antes de dormir, pedindo que ele se sente muito sozinho, que ele queria ter alguém do lado dele. E uma fada azul, atendendo o pedido e as orações do Gepeto, faz com que ele, que tinha criado esse boneco de madeira, né, faz com que esse boneco vire um boneco falante. Mas ele não virou de imediato ser humano. Ele primeiro passou a ser falante. E ela disse para ele que a condição de ele se tornar humano era que ele conquistasse essa emoção, esse sentimento, através da lealdade, através do amor. E deu a ele uma consciência, que era o grilo falante. Que toda vez que o Pinóquio se desviava do caminho, o que acontecia? O grilo falava: olha, esse caminho está certo, eu acho que esse caminho está errado. E o Pinóquio: não, eu sei o que eu estou fazendo. É o que, gente? Livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio. Ele tinha o livre-arbítrio dele. E ele foi trilhando o caminho. E aí, de repente, depois de tantas aventuras erradas no caminhar do Pinóquio, que nós sabemos a historinha, né, que tantas coisas que aconteceram com ele, fugiu de casa, virou burro,
porque queria comer sem parar, queria um monte de coisa que materialmente seria legal, só que ele não estava conquistando aquilo que a fada falou para ele. E nessa aventura, o que acontece? O Gepeto vai atrás dele, é engolido pela baleia. E lá dentro da baleia, e depois o Pinóquio vai atrás dele e é engolido pela baleia também, lá dentro da baleia é que ele percebeu o quanto ele amava o pai, o Gepeto. E aí de lá ele saiu com o coração, porque ele descobriu o que era o amor. E a gente passa a fazer uma reflexão. No interior do nosso ser que nós encontramos a verdadeira luz. Né? Vamos entrar no interior da nossa baleia para encontrar esse nosso coração, para sairmos humanos. Então, quando ele fala o interior, porque lembra da pergunta 919A do Santo Agostinho no Livro dos Espíritos? Antes de dormir, no silêncio da noite, ao deitar a sua cabeça, reflita sobre seus dias. O que fiz de bom? O que fiz de ruim? Então é esse interior da baleia. Esse é o nosso interior. É de a gente parar para refletir. Progredir um pouquinho? Estou muito tempo estacionado? O que eu devo fazer para mudar? E aí encontrar essa consciência, esse despertar de consciência de que somos filhos de Deus. E encontrarmos o nosso pai, como Pinóquio encontrou o Gepeto. Ali dentro da baleia é que ele percebeu que ele tinha um pai. E nós, no nosso interior, vamos perceber o quê? Que temos um pai, que somos filhos de Deus. Porque Jesus nos apresentou um Deus bondoso e misericordioso. Ele chamava Deus de Abba, que em aramaico significa paizinho. Então, nenhum paizinho vai ser vingativo e carrasco. Então, é esse pai que a gente tem que encontrar, porque somos filhos de Deus e Jesus, vós sois deuses, né? E no final da história, a fada diz para ele, você aprendeu as diferenças entre o bem e o mal, o valor do amor, da lealdade. Tudo o que fazemos tem uma consequência, que pode ser boa ou ruim, dependendo de como agimos. Por tudo o que você aprendeu e pelo modo como agiu, agora farei de você, será um menino de verdade. E aí ele passa a ser um menino de verdade. E aí fica uma reflexão, um dever de casa para todos nós, que estamos aqui refletindo, né? Qual o caminho eu preciso trilhar para tornar-me humano? Não ser humano que a gente de carne, né, osso, mas em sentimento, em coração. E qual a estrada que eu abandonei que está me deixando não ser esse humano com coração? Porque tem pessoas que falam assim, né, essa pessoa não tem coração, né? Essa pessoa tem coração gelado. Vamos refletir se estamos tendo, como estamos transmitindo a nossa emoção. Se estamos trilhando o caminho da dor ou se estamos trilhando o caminho do amor. Porque a verdadeira pureza está lá no Evangelho, nesse capítulo que nós estamos estudando, é a reforma moral. Porque a pureza não é superficial, né? Não é ter aparência, é sentir. É sentir, né? Não é só aparentar. É saber que eu estou mudando e que eu estou percebendo que as bem-aventuranças elas estão me reformando e me levando para esse caminho da felicidade. Não basta praticar atos exteriores, é preciso essa reforma moral. É preciso sair da zona de conforto. É preciso perceber que, às vezes, ainda vamos ter sentimentos de raiva. Mas como nós vamos lidar com esse sentimento? Vou fazer com que esse sentimento transforme em mim uma doença? São essas as reflexões que nós precisamos ter. E aí, no Evangelho, ele vem falar também do pensamento, com a seguinte expressão,
que diz que não é o que entra pela boca que suja o homem, mas o que sai da boca é o que o suja. O que sai da boca vem do coração. E é isso que torna um homem impuro, porque é do coração que saem os maus pensamentos. Então, essa emoção nossa, né, que vai fazer o quê? Misturada com orgulho, com egoísmo, vem o pensamento, e esse pensamento vira uma ação. E lá no Evangelho, ainda, né, nesse capítulo que a gente está estudando, fala que a verdadeira pureza não está só nos atos, ela está também no pensamento, porque aquele que possui o coração puro nem pensa no mal. Lembra que eu falei da escala dos espíritos? Né? A escala do espírito puro. Nenhum espírito chega a ser espírito puro através de carta de recomendação. Cheguei no céu, eu trouxe uma carta de recomendação, aquele famoso QI, né? Quem me indicou, e estou aqui, quero ser espírito puro. Isso não acontece. Eles trilham esse caminho todo. Eles têm oportunidade das escolhas entre o bem, entre o mal, né? Entre a dor, entre o amor. E ele vai trilhando esse caminho até se transformar em espírito puro. No livro Ação e Reação, o André Luiz conta que os espíritos puros, às vezes 20 anos, 25 anos no trabalho do bem, eles optam em trabalhar em regiões trevosas. Eles optam em trabalhar em regiões aqui na Terra de sofredores, porque eles têm internalizado dentro deles esse amor ao próximo. Nenhum espírito puro vai escolher ficar na zona de conforto. Como dizem, né, o chamado céu, entre aspas, porque a gente sabe que não existe, fica lá tocando harpa. Por que não? Eles trabalham. Uma vez perguntado ao Bezerra, né, se ele queria reencarnar aqui na Terra, ele optou em continuar trabalhando aqui na Terra, no trabalho no bem. Então, isso é importante. E aí, no capítulo item 7, fala assim para a gente, que a pessoa que não concebe o mau pensamento, ela já progrediu. Então, são esses espíritos que não passam nem um pensamento ruim, eles já progrediram. Aquele que vem o pensamento e repele, aí está próximo a alcançar o progresso. Mas há aqueles que têm o pensamento, nele se satisfaz. Aí ainda está muito, ainda tem muito que progredir, né? Ainda está com toda a força do mal. Vamos acreditar que nós estamos no segundo. Vem o pensamento, mas a gente repele, porque a doutrina espírita fala reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para se mudar. E nós somos espíritas, nós estamos estudando a doutrina espírita e nós estamos nos esforçando a mudar. Então, quando vem o pensamento, a gente repele esse mau pensamento. Porque a gente até lembra de Paulo, né? Que ele falava, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Então, precisamos identificar até o seguinte, o que é um mau pensamento? Saber identificar, isso aqui não é legal, deixa eu mudar meu pensamento, deixa eu tentar fazer aquela lavagem assim, de mudar aquela sintonia. O Divaldo, ele está dando diversas mensagens do plano espiritual, nos alertando para o pensamento, né? De que os bons espíritos estão tendo grandes dificuldades de ajudar a nós que estamos passando por uma crise aqui no Brasil, porque nosso pensamento não está numa boa sintonia. Estamos pensando em guerra, estamos pensando em diversas atitudes de mal contra a criança que assalta, contra isso, aquilo. E aí o pensamento é sintonia. Pensar é criar. Então, os espíritos vêm através dele falar sobre isso. Olha, alerta, vamos mudar o pensamento. Vem o pensamento, vamos mudar isso. Vamos transformar.
Não vamos ficar com essa esfera, né, nebulosa. E aí a gente vem o livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, que ele fala que o pensamento é formado dos nossos sentimentos e das nossas ideias. Porque eu penso assim, eu quero ajudar alguém, mas é porque eu quero sair na capa da revista. Né? Isso não é, porque a intenção vale tudo. Eu pensei, mas e o sentimento? Está no plano das ideias, mas e o sentimento? Tem que ter esse sentimento. Então, não basta, né, você querer uma coisa porque você quer se autopromover através do orgulho, através do egoísmo. É porque você tem vontade, prazer e está se doando naquela ação. Porque a intenção é tudo. Então, a gente tem que sempre perguntar qual é o propósito da ação. O que está atrás? Se for o bem e não nada para a gente está bem a benção. Agora, quando a gente faz, mas quer algo para a gente, para poder aparecer, para botar foto no Facebook, para poder dizer para um que fez, para outro que não fez, aí fica complicado. Então, o nosso pensamento está em nossas mãos, porque nós temos o controle remoto da nossa vida. E aí, no Vinha de Luz, o Emmanuel, através do Chico Xavier, fala que o sentimento é o santuário da criatura. Sem luz aí dentro, é impossível refletir a paz luminosa que flui incessantemente de cima. É isso que eu acabei de falar, da mensagem do Divaldo. Devemos ter esse pensamento, deixar refletir essa luz para deixar fluir de cima. A gente até perceber, através da nossa mediunidade, da intuição, o que os espíritos estão nos alertando, né? E aí, como eu falei no início, nós cuidamos, né? Às vezes estamos na zona de conforto, como eu falei do exemplo de limpar a casa, que as pessoas limpam, e aí a gente cuida do nosso corpo, a gente toma banho, acredito que todo mundo toma banho, né? Então, a gente toma banho, a gente se limpa, a gente se cuida, se perfuma, mas quantas horas a gente está se dedicando para purificar as nossas emoções? Gastamos tanto tempo, às vezes, que temos que gastar também o tempo para cuidar do corpo. É necessário cuidar do corpo. Mas quanto tempo nós estamos fazendo essa reflexão que o Santo Agostinho nos recomenda? De deitar à noite e refletir sobre nossa vida. De entrar nessa escuridão da nossa baleia para nos identificarmos, para conhecermos, sabermos que somos filhos de Deus. Quanto tempo? Né? O que nós estamos atraindo? Estamos atraindo coisas boas ou estamos atraindo coisas ruins? E o Emmanuel, na Fonte Viva, dá um exemplo que eu acho assim, perfeito. Que ele diz que assim como a aranha vive no centro da própria teia, o homem vive submerso nas criações do seu pensamento. Então, a aranha presa no centro da areia, da teia, e o homem preso no pensamento. Aquelas pessoas fixadas numa situação de vingança, de ódio, né? Então, ela fica fixada naquele pensamento. Vamos mudar isso, vamos fixar nosso pensamento para as coisas boas e deixar fluir, deixar vir essa luz de cima, né? Deixar de estar preso, nos libertarmos. E a Joana fala no livro Autodescobrimento, uma busca interior, desse esforço necessário, dessa necessidade importante de mudança. E ela diz para nós, somente através de um grande empenho da vontade é possível olhar para dentro. Tem pessoas que fogem, né? Não querem olhar. Mas tem que ter vontade, tem que ter coragem de perceber até nossos defeitos. Porque temos defeitos. Mas podemos, quando percebermos, tentar mudar. Então ela fala, e pesquisar as possibilidades disponíveis para melhor identificar o que fazer
quando e como realizá-lo. É o autoconhecimento. Esse livro dela, nessa busca interior, ela fala sobre isso, sobre o autodescobrimento. Dessa individuação, né, do nosso ser. Então, essa é a importância desse esforço contínuo, passo a passo, porque ninguém vai conseguir amanhã acordar espírito puro. Não é rápido assim. É no dia a dia, nas pequenas ações, né? Às vezes olhar para o vizinho, falar bom dia, mesmo tendo acordado sem aquela vontade de falar. Mas percebendo o quanto é importante você olhar para o outro. São pequenas coisas, né? Um abraço, um sorriso, é degrau em degrau. E fala do escândalo, que no sentido evangélico é o que resulta dos nossos vícios, das nossas imperfeições. Todas as más ações de indivíduo para indivíduo é considerado um escândalo e que nós devemos cortar. É o que Jesus fala, de que se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Ele não quis dizer isso ao pé da letra, que a gente tem que cortar a nossa mão. A interpretação, ela não pode ser literal, existem diversas interpretações. A literal é a pior interpretação que existe. Existem todas as outras interpretações que nós temos que fazer. E ele fala assim, é uma afirmativa enérgica, que seria absurdo tomar ao pé da letra. O que ele fala é que nós precisamos arrancar do coração os sentimentos impuros, a tendência para o mal. Porque aí a gente vai tirar do nosso coração o egoísmo, né? Essa couraça que envolve, porque a gente passa a viver essa máxima do Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. A gente só consegue isso tirando essa couraça do egoísmo, tirando essa roupagem velha e vestindo uma roupagem nova. O coração limpo, diz Emmanuel, clareia os olhos e os ouvidos, que inspirado nele não conseguem ver e ouvir senão o bem por onde caminham. Esforcemo-nos por encontrar a parte melhor onde estivermos. Isso é perceber a nossa emoção, né? De tentar encontrar esse lado bom. Nessa perspectiva de olhos de ver, de coração de sentir, né? De ouvidos de ouvir. Essa é a proposta do Cristo para nós, das bem-aventuranças. E aí, o amor que prevalece, né, em todas as nossas ações, como o coração representa a emoção, representa o amor. Quando a gente ama alguém, a gente dá um monte de coração para a pessoa, né? Um monte de representação do coração, tão bonitinho, quando a gente está apaixonado, está amando. E ele fala assim, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, porque a gente só consegue amar verdadeiramente tendo esse nosso coração puro, modificando todo esse orgulho, todo esse egoísmo, toda a inveja, como a gente viu lá, a cobiça, a luxúria e tudo mais. O Emmanuel tem uma página que não é só esse pedaço, eu botei para não ficar muito grande, que fala que quando a pureza estiver conosco. Eu só esqueci de botar ali qual é o livro, mas depois eu tenho ali. Que ele fala assim, que quando a pureza respirar em nosso coração, o endurecimento espiritual jamais encontrará guarida em nossa alma. Porque o calor de nosso carinho se irradiará em todas as direções, estimulando a alegria dos bons e reduzindo a infelicidade dos nossos irmãos, que ainda se confiam em ignorância. Quando a pureza brilhar em nossas mãos, a preguiça não nos congelará a boa vontade e aproveitaremos as mínimas oportunidades do caminho para o abençoado serviço do amor que o Mestre nos legou. Bem-aventurados os puros de coração, proclamou o divino amigo. Acho que acabou, né? Então, meus amigos, a reflexão da noite de hoje é de percebermos esse nosso coração, como nós estamos tratando, estamos fazendo essa limpeza necessária de todos esses sentimentos,
né? Vamos lembrar dessa história do Pinóquio, que eu acho super interessante, de olharmos para dentro de nós, buscarmos todos esses sentimentos bons, né, que nós temos e precisamos desenvolver cada vez mais. Eu trouxe para finalizar uma poesia da Maria Dolores, que ela fala assim, a mensagem, ela fala assim para a gente: serve e esquece. Coração, ouve. Se queres a bênção da paz constante, trabalha e segue adiante, cumprindo o próprio dever. Para vencer no caminho, tristeza, treva e pesar, muito mais do que lembrar, a vida roga esquecer. Esquece as mágoas sofridas, as horas de céu cinzento, o azedume, o desalento e os tempos de provação. Renova-te dia a dia, não pares contando lutas. Progresso é o lema que escutas no mundo em transformação. Tudo procura a vanguarda, a flor converte-se em fruto, no cascalho rijo e bruto, eis o diamante a surgir. O fio forma o agasalho, a própria noite se esquece, na aurora que resplandece, buscando a luz do porvir. Da própria queda do erro, levanta-te e segue à frente, servindo incessantemente, tudo podes refazer. Não te detenhas na angústia, ante o mal, prossegue e ouvi das próprias nodas da vida, a vida pede esquecer. Que possamos esquecer essas dores, possamos esquecer nossos sofrimentos, transformando ele em coisas boas para o nosso coração. Essa é a mensagem do Cristo para alcançarmos a pureza do nosso coração. Que possamos continuar com Cristo, que no início eu falei que estaria entre nós, está entre nós, e que possa continuar com cada um de vocês, sentindo-o no coração, como disse a Joana, descrucificado, e direcionando a cada um a sua casa. Muita paz a todos, uma boa noite. Nós agradecemos a Elisângela pelo carinhoso estudo. E quando nós falamos de Jesus, quando a gente fala desse amor, a gente sente que uma energia diferente envolve a gente. Como é bom sentir esse amor de Jesus em nós, sentir essa proteção desse Deus que é amor, que tem todo um significado. Principalmente quando nós estamos passando por momentos complicados em nossas vidas. Aí é que a gente sente esse amor mais intenso perto de nós. E como esta casa é uma casa de bênção e recolhe tantos amigos que estão aqui hoje, participando desta reunião, que estão conosco assistindo pela internet, pela rádio Amigo Espírita, e que ficará esse estudo de hoje para futuros amigos, outras gerações que chegarão, para poder também sentir essa emoção que a gente está vivendo aqui. Porque quando a gente começa a sentir que o nosso coração pode ficar mais puro, a nossa voz serena, a gente sente essa proteção que Jesus quis nos passar. E assim a gente vai nos preparando por uma atividade de muito amor, que é o passe. Os médios já vão se preparar para a sala. Nós aqui ficaremos em oração. Faremos uma pequena oração para finalizar essa etapa do trabalho da noite, para que aqueles, ao saírem do passe, que precisarem já voltar para os seus lares, fiquem à vontade. E quem puder retornar à sala, teremos aqui uma oração final. Então vamos, todos nós, unindo os nossos pensamentos, porque Jesus também falou que a oração tem que ser de sentimento. Não precisa longas palavras, basta que a gente fale com emoção. Jesus,
estamos aqui, Senhor, envolvidos em Tua luz. Com os nossos olhos da alma, procuramos ver no outro também essa luz do Senhor, esse amor que nos envolve, que estamos há tantos anos buscando o entendimento, exercitar o amor ao irmão. Mestre Jesus, que nós, ao entrarmos na sala do passe, possamos sentir desses amigos espirituais que ali estão, nos recebendo, cuidando de cada um de nós. Obrigado, Senhor, por tudo. Graças a Deus. Meus irmãos, meus amigos, nós vamos então para a manutenção do nosso ambiente. Nós vamos cantar. E eu peço que vocês que conhecem as músicas, nós estamos selecionando músicas que sejam conhecidas pelo movimento espírita, músicas antigas. O pessoal rico é da época jurássica, né? Então nós vamos todos cantar. Eu não sou cantora, apenas evangelizadora. Então vocês vão me ajudar, tá bom? Quero parabenizar a nossa querida pela brilhante palestra. Que coisa boa. Nós agradecemos a sua presença aqui. Nós vamos trazê-la outras vezes. Fábio, qual vai ser a música agora? Vamos cantar a música... Alô? Vamos cantar a música Prece, de José Carlos Freixo. Olha que é uma música antiga. Quem conhece? Levanta o dedo. Gente, olha, vocês que não estão vendo pela TV Nova Luz, ninguém aqui levantou o dedo. Não é possível. Você conhece, não conhece, Eliane? Agradecemos, Senhor. Pelo título. É isso aí. Então, enquanto aqui na nossa casa espírita, no Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, do Recreio dos Bandeirantes, enquanto os companheiros estão indo para o passe devagarzinho, nós estaremos aqui na manutenção do ambiente. E nós oramos agora, rogando aos benfeitores espirituais que possam favorecer com esse trabalho de luz todos os irmãos que estejam nos assistindo agora, ao vivo, mas também aqueles que acessarem essa programação com o tempo. Vamos lá cantar então. Agradecemos, Senhor.
Aqueles que não conhecem, essa é uma canção mediúnica em homenagem a uma das mentoras da nossa casa, que é a Maria Clara. Mas nós gostaríamos de homenagear todos esses espíritos femininos benfeitores, nossa querida Joana de Ângeles, trazida também no contexto da palestra de hoje, nossa querida Ivone do Amaral Pereira e tantas outras. De nossas casas és mentora, de nossas vidas benfeitora, as emanações de teu puro coração são fontes de amor e de perdão. Seguiste os valorosos passos. Queremos, Senhora da luz, fortalecendo nossos laços de amor divino com Jesus. Luz guia estrela e abençoa, nos desafios da jornada para alcançarmos a morada da paz eterna e redentora. Luz guia estrela e abençoa, nos desafios da jornada para alcançarmos a morada da paz eterna e redentora. Novos tempos. De novo. Não, pode ser sobre. Vamos cantar a música Súplica da Gilda Fernandes. Jesus, tu sabes todos os meus sonhos, a mágoa dos meus dias tão tristonhos, a dor pra te buscar, aí
Vamos cantar então Novos Tempos, de Luiz Pedro Silva Paulo. estendendo a mão àquele que sofre mais. Sim, virão os novos tempos de amor. Gente, essa vocês vão acompanhar conosco. Eu acho que não há quem não conheça. É a oração de São Francisco. Vamos lá, todos juntos? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde
a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Deus Pai amado, Jesus, Mestre querido, companheiros da espiritualidade que nessa noite compareceram aqui à casa de Eurípides para nos envolver nessa energia de amor, para nos proporcionar esses momentos de reflexão, de alegria, de conforto e de certeza de dias melhores. Obrigado por tudo. Que possamos sair daqui com o coração confortado, certos de que a cada dia daremos um passo mais próximo de Ti. Jesus, obrigado, esteja conosco e nos acompanhe durante essa semana. Que assim seja.